Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Paleotuga, onde hoje vamos explorar um dos maiores mamíferos terrestres que alguma vez existiram no nosso planeta. Estou a falar do rinoceronte girafa, ou Paraceratério. No dia 22 de setembro celebra-se o Dia Mundial do Rinoceronte, do qual o seu papel é dar a conhecer e proteger as 5 espécies de rinoceronte que restam, nomeadamente o rinoceronte branco, o rinoceronte negro, o rinoceronte indiano, o de Java e o rinoceronte de Sumatra, do qual é o mais pequeno que existe nos dias de hoje. Mas nem sempre foi assim. Durante grande parte do Cenozoico, os rinocerontes estiveram entre os grupos de perissodactilos mais abundantes que existiu. Este grupo inclui os cavalos, os próprios rinocerontes e os tapirs, e todos eles têm a característica de ter um número ímpar de dedos nas suas patas. E no caso dos rinocerontes, todos eles tinham como suporte do peso 3 dedos, sendo que o do meio era ligeiramente maior. Os primeiros rinocerontes evoluíram durante o Eoceno, há aproximadamente 50 milhões de anos, onde hoje é a América do Norte. Tratavam-se de animais pequenos, semelhantes a algum cavalo ou um pequeno tapir, sem chifre e que viviam no meio de florestas tropicais muito densas. À medida que o clima foi ficando mais seco, as florestas tropicais começaram a retroceder e os espaços abertos começaram a expandir-se. E isto deu uma oportunidade aos antepassados do Paraceratério e dos rinocerontes atuais de sair destes espaços mais fechados e começar a crescer e diversificar em inúmeras espécies, do qual algumas são mais familiares e outras nem tanto. Há 30 milhões de anos, o planeta estava a passar por um período chamado Oligoceno, da qual os continentes estavam a assumir as suas posições atuais, ou pelo menos algo aproximado disso, e a Antártida estava a começar a ganhar os seus primeiros mantos de gelo permanentes, algo do qual se iria manter até aos dias de hoje. Foi neste período que muitos mamíferos atingiram grandes tamanhos e uma enorme diversidade, nomeadamente os rinocerontes. Onde hoje é a Mongólia e o Paquistão, vivia o Paraceratério ou rinoceronte girafa. Este animal era um género de rinoceronte sem chifre. Especificamente, era membro da família Gyracodontes, do qual estes rinocerontes primitivos eram caracterizados por terem proporções diferentes das espécies atuais de rinoceronte. Esta família tinha como característica principal pernas relativamente compridas em relação ao corpo. Tinha cerca de 5 metros de altura pelo ombro, 7,4 metros de comprimento e podia pesar entre 15 e 20 toneladas. O que faz dele um dos maiores mamíferos, se não o maior mamífero terrestre que alguma vez andou no nosso planeta. Se bem que, recentemente, espécies de elefante de dentes retos, ou Paleoxodonte, podem ter ultrapassado tais estimativas até 22 toneladas. Os seus fósseis foram primeiro descobertos no Paquistão, mas, entretanto, muitos outros foram encontrados por toda a Eurásia, nomeadamente entre a China e as Balcãs. O seu nome significa próximo da besta sem chifre, pois é uma referência ao Aceratério, outro género de rinoceronte pré-histórico. Muitos de vós devem estar a pensar como é que os cientistas e os paleontólogos sabem que o Paraceratério se tratava de um tipo antigo de rinoceronte. Bem, a resposta pode-vos surpreender, pois não é o chifre que faz o rinoceronte, são os seus dentes. Todos os rinocerontes, incluindo os seus parentes extintos, têm molares distintos de todos os outros mamíferos herbívoros, do qual os seus dentes molares têm forma da letra grega π e em forma de L. O Paraceratério alimentava-se de folhas tenras das copas das árvores, com a ajuda do seu pescoço de 2,5 metros. Apesar do seu tamanho, o pescoço tinha o mesmo número de vértebras que as de um ser humano, 7, para assim dizer. Só o crânio deste animal tinha cerca de 1,30 metro e tinha 2 incisivos semelhantes aos dentes de um elefante e, pela sua incisão nasal, que sugere que estes animais
Tal e qual o rinoceronte negro e o rinoceronte indiano tinham uma espécie de lábio preensil que usavam para conseguir manipular melhor as folhas que arrancavam da copa das árvores. Viviam em grandes espaços abertos, semelhantes a savanas ou a desertos. É possível que estes animais apenas se deslocassem durante os períodos mais frescos do dia, nomeadamente ao amanhecer e ao anoitecer, e possivelmente durante a noite, tal e qual os elefantes e os rinocerontes fazem hoje em dia, pois, como são animais de sangue quente, os rinocerontes girafa tinham que passar grande parte do tempo inativos para evitar que se sobreaquecessem perante o sol do Oligoceno. Pois, se um elefante africano atual precisa de 140 kg de comida para sobreviver, imaginem o quão um paraceratério precisaria só para se manter ativo, pois, sendo um herbívoro, a comida que ele come é pobre em nutrientes. Daí muitos herbívoros possuírem grandes estômagos e abdômenes de forma a poder processar toda a comida ingerida. Devido ao seu tamanho, o rinoceronte girafa não tinha predadores terrestres suficientemente grandes para o derrubar. Contudo, de todos os predadores do Oligoceno, havia possivelmente um que era capaz de derrubar o jovem paraceratério, o Astorgosuco, um crocodilo de aproximadamente 8 metros e 2 toneladas que era capaz de atacar estes animais nas fases mais vulneráveis da sua vida. Mas quando adulto, nem mesmo este réptil gigante era capaz de derrubá-lo. Após um domínio de 11 milhões de anos, os paraceratérios acabaram por desaparecer por volta do final do Oligoceno. Apesar das alterações climáticas terem desempenhado um papel involuntário na sua extinção, crê-se que o verdadeiro fator para a extinção do paraceratério esteja com a chegada dos gonfotérios, parentes dos elefantes, que eram capazes de competir não só pelo mesmo tipo de vegetação, mas também eram capazes de transformar os habitats em si, pois, tal como o elefante atual, um gonfotério era capaz de derrubar as árvores e destruir as raízes em si. Perante esta chegada inesperada dos gonfotérios e outros parentes dos elefantes, os rinocerontes girafa, devido ao seu porte e reprodução extremamente lenta, pois se um elefante africano atual demora quase 2 anos a gerar uma única cria, um paraceratério precisaria de muito mais tempo e energia para poder gerar uma cria. Daí que, por volta de 23 milhões de anos, o último paraceratério havia falecido e extinguia-se assim um dos maiores mamíferos terrestres que alguma vez existiram na Terra. Hoje em dia, o rinoceronte é um dos últimos gigantes que habitam o nosso planeta e, se nada for feito, dentro de uma década podemos perder o rinoceronte de Java e o de Sumatra, do qual os números estão abaixo de 100 indivíduos, pelo que cada membro destas duas espécies é extremamente valioso. Infelizmente, o rinoceronte é perseguido pelo seu chifre. Em muitas culturas, acredita-se que o chifre de rinoceronte é uma fonte de afrodisíaco que dá potência aos homens e também para a medicina tradicional chinesa. E assim chega ao fim mais um vídeo do Paleotuga. Eu espero que tenham gostado e aprendido algo sobre um dos maiores mamíferos terrestres que já alguma vez caminharam no nosso planeta. Não se esqueçam de meter um gosto, subscrever ao canal e, claro, visitar a minha conta do Instagram. Eu sou o Paleotuga e até uma próxima.